Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 lições que nós aprendemos com a vida de Ezequias, do rei Ezequias. Eu quero começar aqui falando com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 19, que diz assim: Rabizaque lhe disse: Dizei a Ezequias: Que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te teu conselho, há poder para a guerra, não passar de vãs palavras. Em que, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Versículo 29. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da mão. Agora, porém, eu faço escutar o que diz e que te reduzes a montões de ruínas de cidades fortificadas. Versículo 29, do capítulo 19, versículo 29. Isto será por sinal este ano que começará, que espontaneamente nascerá, e no segundo ano o que daí a proceder, e no terceiro ano, porém, semearei e colherei, e farei plantar vinhas e comerei os seus frutos. Aqui no versículo 34. Porque eu defenderei esta cidade, por amor de mim, a livrar, por amor do meu servo, o rei Davi. Vamos entender tudo isso que eu li aqui nessa primeira lição. Como eu disse para vocês, nós temos 3 lições que iremos aprender com a vida de Ezequias. Para que você entenda o contexto, o rei da Síria, Senaqueribe, toma Judá e manda um grande exército com 3 generais aí para que venha subjugar a Judá. Um deles é esse Rabizaque. E ele fala assim, para que as pessoas não acreditem em Ezequias, que Deus não vai livrar da mão de Senaqueribe, que Deus não vai livrar, não vai dar o livramento para o seu povo. E ele fala assim, em toda essa palavra, em todo esse contexto, de 2 Reis 18, 19 e 20. Por acaso os outros reis, os outros deuses puderam livrar? Porque o seu Deus vai livrar. E aí Ezequias, ora Deus, vai falar com Isaías, e Isaías fala assim: não te preocupes, o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai fazer. E Senaqueribe não vai ficar aqui, não te preocupes. E aqui está escrito que esse rei da Síria vai até para Nínive e o Senhor dá um grande livramento e mata e morre as pessoas e toda aquela afronta, tudo aquilo que foi dito, o Senhor cumpriu, toda aquela afronta não foi apenas para Ezequias, mas foi para o Senhor. Então a primeira lição que nós aprendemos é: ai daquele que afronta ao Senhor. Esse Rabizaque, eu fiquei tão impressionada a audácia com qual ele fala. E ele fala não acreditem não em Ezequias, porque tudo aquilo que ele está falando não vai acontecer. E Ezequias tem temor em seu coração, e ele vai falar com Isaías, com o profeta, e fala: meu Deus, e agora, filho de Amós? Isaías, filho de Amós, e agora? E ele fala: não te preocupes. E eu falo para você: não te preocupes, toda afronta não é contra você, é contra o Senhor. Toda blasfêmia não é contra você, é contra o Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Ezequias. Toda afronta que for feita, o Senhor é aquele que se responsabiliza. Só que depois de uma grande vitória, muitas vezes nós passamos por uma grande prova. E aí Ezequias adoece. E o Senhor, ainda através de Isaías, fala para ele assim: conserta a tua casa, a tua vida.
porque eu vou te recolher. E o que Ezequias faz? Ele vira o seu rosto para a parede e ora a Deus. E Isaías saindo ali, volta, o Senhor fala, volta, porque eu estou ouvindo a oração de Ezequias. E diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de Ezequias é: o Senhor está atento à nossa oração. E diz assim no versículo 20: naqueles dias, depois que tudo isso aconteceu com Senaqueribe, com Rasbiqué, com tudo isso, olha o que está escrito. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, dizendo: Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti com fidelidade. E está escrito no versículo 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Meu irmão, muitas vezes nós estamos passando na prova, nós colocamos no status, nós colocamos no Facebook, nós falamos para amiga, mas nós não falamos com o Senhor. A segunda lição que nós aprendemos é que quando nós estamos em momentos difíceis, quando nós temos que consertar a nossa vida, o nosso altar, colocar em ordem, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar ao Senhor. Ezequias, quando teve ali a profecia, quando teve a direção de Isaías falando, te conserta, porque o Senhor vai te recolher. Sabe o que ele fez? Ele virou o seu rosto e foi orar a Deus. A segunda lição que nós aprendemos com Ezequias é que no momento de prova, no momento que não tem outra solução, nós temos que voltar o nosso rosto para a parede, isto é, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. E ele orou a Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor respondeu quase que de forma imediata e falou: Isaías, volta lá, porque eu ouvi esta oração. E eu vou dar mais 15 anos de vida, porque eu ouvi a oração do meu servo. E notem que quando Ezequias ora a Deus, ele fala: Senhor, eu andei reto. Ele tem argumentos para falar com Deus. E aí, passado tudo isso, eis que Ezequias recebe uma carta do rei da Babilônia. Lembra-se que eu estava falando do rei da Síria. A gente começou toda essa história, esse ensinamento e essa palavra de hoje falando com o rei da Síria afrontando Ezequias. Deus deu o livramento, Deus fez coisas grandes. Depois disso, Ezequias adoece. E era para ele morrer, era uma doença mortal. E Ezequias ora a Deus. E Deus, além de curar, dá mais 15 anos de vida. Agora, depois de tudo isso, Ezequias recebe uma carta do rei da Babilônia. E está escrito, 2 Reis, capítulo 20, versículo 13. Ezequias se agradou da mensagem e mostrou toda a casa do tesouro, prata, ouro, óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. E de nenhuma coisa que houve, nem da sua casa, nem do seu domínio, que Ezequias não mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e disse: o que foi que você fez diante daqueles homens? E Ezequias respondeu: eles vieram de uma terra longínqua chamada Babilônia. E tudo aquilo
que eu tenho, eu mostrei para eles. E Ezequias, achando que estava fazendo uma coisa boa, Isaías falou para ele: o que você fez? Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meu irmão, minha irmã, a terceira lição que nós aprendemos com Ezequias é: não fale demais. Quando o rei da Babilônia mandou seus servos virem trazer a carta de condolência para Ezequias, porque ele estava doente, o que Ezequias fez? Pegou aqueles servos e mostrou tudo aquilo que ele tinha. Olha a falta de sabedoria. E Isaías fala: o que você fez, Ezequias? O Senhor te deu livramento com o rei da Síria. O Senhor te deu 15 anos de vida. Agora você, com uma falta de sabedoria, fala demais. Meu irmão, minha irmã, nós temos 3 lições que de forma muito rápida eu sintetizei. A primeira lição: ai daquele que blasfema contra o Senhor e que fala mal, porque o Senhor, ele está de olho e ele se responsabiliza. A segunda lição: quando você estiver no momento de prova, não vai na rede social, não vai no status, vira o teu rosto para a parede e ora ao Senhor, porque ele está atento. E a terceira lição que nós aprendemos com o rei Ezequias é: não fale demais. O rei Ezequias mostrou para os servos do rei da Babilônia tudo aquilo que ele tinha. Sabe quando você fala demais e você paga um preço depois? Foi isso que o rei Ezequias fez. Porque no versículo 20 fala que ele morreu. Mas nós sabemos qual é o resultado do rei da Babilônia saber tudo aquilo que tinha em Judá. O povo fica cativo, o povo paga o preço. E às vezes, por uma falta de sabedoria sua, toda a sua família, toda a sua igreja, todo o seu povo pode pagar. Então hoje eu vou terminar porque já se passou o tempo. Nós aprendemos 3 lições com Ezequias e lições preciosas. E a última delas é: fique de boca fechada. Não fale demais. Tem sonho que as pessoas não têm que saber. Ah, Vanessa, a inveja, o problema está só fora da igreja? Não, está dentro da igreja. Às vezes tem irmão, tem irmã que não está preparado para ouvir a sua bênção. Não está preparado, não tem estrutura para ouvir o teu sonho e você tem falado demais. Eu encerro por aqui porque o tempo já se foi, mas medite. A história de Ezequias está em Crônicas, em Isaías e no livro de 2 Reis. E é uma história preciosa. Eu encerro por aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Medite na história do rei Ezequias. Nos siga no canal, deixe seu like, compartilhe essa palavra, essa pequena meditação que o Senhor falou grandemente comigo e com certeza vai falar com você também. Que o Senhor te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.